Mais ou menos isso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Em nome de Jesus, os irmãos estão bem? Todos felizes? Igreja nova, né? Vocês viram lá? É bênção de Deus, né? Deus nos ajudou. Foram 3 semanas aí de muita luta. E Deus nos ajudou e deu tudo certo aí. A reforma da fachada como nós havíamos prometido. Hoje, culto de ceia, e eu estou com a palavra para ministrar, que seria uma continuidade da série Maturidade, tá? Então eu vou fazer uma adaptação dessa palavra, tanto para falar da série quanto da ceia também, tá? Então, os irmãos que puderem, já deixa a sua Bíblia aberta aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que é o texto que nós vamos ler. Mas antes, queria falar para vocês o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite, que é deixando as coisas de menino. Deixando as coisas de menino. Na minha experiência e peregrinação espiritual, desde os meus 7 anos de idade, eu estou na igreja. Foi quando meus pais se converteram. E sempre fui um frequentador assíduo da escola bíblica. Participei eu não lembro como era o nome, a tia Fafá talvez lembre. Eu acho que era Cordeirinhos de Jesus. Tinha o primeiro que era Cordeirinhos de Jesus. Depois dos Cordeirinhos vinham os Cabritinhos. Não, mentira. Como que era, tia? Amigos de Jesus, Cordeirinhos, Amigos. Eu participei de todas essas salas, assim, o pessoal lá dos 4, 5 anos e tal, depois de 7, enfim, dos adolescentes, e fui indo. E depois fui para a sala dos jovens, eu já não lembro mais como que era o nome, os Rebeldes de Jesus, talvez. E eu lembro que teve uma época que eu enjoei de ficar na sala dos jovens, e eu falei, eu quero ficar na sala dos homens, adultos, eu quero aprender com os irmãos grandão lá e tal. Deixa eu ver se o ensinamento é diferente do que é aqui nos jovens ou não. E eu fui para lá também e foi um tempo muito bom e de aprendizado. E em toda essa minha peregrinação, eu aprendi e entendi que na Bíblia existem muitas regras. Na Bíblia tem leis de Deus inclusive, tem normas, formatos de conduta, tem conselhos ou orientações, que tipo de roupa a gente deve usar, roupas decentes. Fala sobre moderação, sobre bebida. Naquela época os irmãos tomavam vinho, nessa época a gente não toma mais vinho, né? A gente é mais crente que o pessoal daquela época. Mas a Bíblia fala sobre vaidade, fala sobre casamento, como lidar com os filhos. Está lá escrito o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada e o que desagrada a Deus. E aí a gente foi juntando informações sobre como enxergar os nossos erros e tal. Mas parece que nós aprendemos muito mais a enxergar os erros alheios do que os nossos erros. E a Bíblia passou a não ser um instrumento do qual nós usávamos ou usamos para nos consertarmos, para mudarmos a nossa atitude, mas passou a ser um instrumento do qual nós usamos para acusar pessoas ou para apontar erros e falhas das pessoas. A gente olha para um irmão e fala assim, olha, está escrito na Bíblia que não pode isso, naquilo, e o irmão está fazendo, hein? E a gente começa a usar a Bíblia para dar carteirada em outros irmãos. E isso passou a ser uma coisa comum no meio evangélico, nas igrejas. E a gente chama isso de religiosidade, quando a gente usa a palavra do Senhor, não para nós mesmos buscarmos a santificação, sermos coerentes diante de Deus, sermos honestos, mas às vezes nós usamos a Bíblia muito mais para enxergar os erros alheios, ou para poder apontar o dedo para esse ou para aquele irmão. E parece que ao ler a Bíblia, nós também conseguimos desenvolver algo dentro de nós que nos faz com que possamos escolher quem nós vamos nos aproximar e quem nós vamos nos distanciar. E isso eu não estou falando de pessoas cristãs e não cristãs. Eu falo isso até dentro da igreja. De pessoas das quais você se aproxima e de pessoas da qual você se distancia.
baseado em coisas que você desenvolve dentro da igreja, algumas religiosidades, porque esse grupo de pessoas pensa diferente de mim, e isso vai ganhando força. E eu lembro que, depois de muitos anos na igreja, quando fui fazer teologia, isso não acontece com todo mundo, é claro, é uma experiência pessoal minha, mas quando eu fui fazer teologia, foi a primeira vez que eu resolvi ler a Bíblia inteira. E quando eu fui ler a Bíblia inteira, eu falei, Senhor, me ajude a entender o que a tua palavra de fato está dizendo. Eu não quero me basear naquilo que eu já ouvi, naquilo que eu já aprendi, naquilo que me disseram. Eu quero que o Senhor ministre ao meu coração o que de fato tem aqui dentro. O que o Senhor quis quando nos deu a tua palavra, o que é, para que serve, qual que é a essência dela, para que eu devo aprender ela, para que eu devo meditar nela. E nessa minha oração, eu acho que Deus, não é todas as minhas orações não, mas algumas Deus leva muito a sério, e essa foi uma das que Deus levou muito a sério. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração ao ler a Bíblia foi sobre a supremacia do amor dele sobre nós, ou para conosco. E que a Bíblia tem um propósito claro e específico, que é promover a paz, que é promover o amor, a nos fazer entender quem é Deus e amar a Deus como Ele é, pelo que Ele é. Eu aprendi também que nós devemos amar o presente que Deus nos deu, que é a vida, porque muita gente não valoriza a vida que Deus dá, e Deus também me ensinou isso. E que nós deveríamos amar, que eu deveria amar mais as pessoas. Não amar somente de boca, não somente de falar, como a irmã Adriana acabou de ler aqui, mas com atitudes. E também ficou muito claro no meu coração de que uma das missões que a gente tem é de semear o amor, é de incentivar a compaixão, o perdão, a reconciliação e a paz e a harmonia entre os irmãos e em qualquer lugar em que eu estiver. O que eu aprendi da Bíblia é que eu deveria ser um tipo de gente, não somente dentro da igreja, mas em qualquer lugar que eu estivesse. E a outra coisa que eu aprendi, ficou muito claro para mim, é que Deus gostaria que nós resgatássemos aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden tinha plena harmonia, plena paz, plena tranquilidade, não havia confusão, não havia discussão, não, ali era um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. E o propósito de Deus para a humanidade é essa. Eu não sei quem aqui tem família que tem mais de 8 irmãos? Tem alguém aqui? Tem. Ali. Tem alguém que tem mais de 10? Eita, mais de 12? Mais de 15? Chega, né? Tá bom, irmã, a senhora venceu. Meu pai tem apenas 3 filhos. Eu não tive essa experiência com o meu avô, que teve 16. Mas eu tenho essa experiência com o meu pai. Quando a gente vai para a casa do meu pai, e vai todos os filhos, e vai os netos juntos, quando nós nos sentamos à mesa para tomar um café da manhã, e meu pai capricha no café, né, Jesus? Capricha lá no café da manhã, e quando todos nós sentamos à mesa, eu olho no olhar do meu pai e da minha mãe, e eu vejo uma plena satisfação em ver os filhos em volta da mesa e os netos. Aquilo parece que mexe no profundo da alma deles, de ver todos os filhos na mesa, rindo, brincando, conversando, comendo. É sempre uma bênção, uma paz, uma coisa deliciosa lá. E aí eu imagino Deus olhando para a igreja e querendo ver exatamente a mesma coisa. Todos bem, todos felizes, todos em plena harmonia, todos bem alimentados, todos alegres, todos felizes. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial, de ver todos os seus filhos bem, com esse ar, com esse oxigênio que havia no Jardim do Éden. Essa é a ideia da Bíblia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a igreja deveria ser um lugar de muita paz, de muita alegria, de muita tranquilidade, de pessoas equilibradas, de pessoas do bem, de pessoas amorosas, de pessoas generosas. E nessa minha história de cristão,
Eu conheci pessoas que leram a Bíblia inteira uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Mais de 10, se eu falar, é mentira. Amor, quantas vezes você leu a Bíblia? 12. A Fabiana tem 12. Alguém tem mais que 12 aqui? Tem alguém? Não? A Fabiana ganhou também. Então assim, ó, levantou a mão ali, ó. Enfim. Mas não adianta, e isso aqui não tem nada a ver com a Fabi, mas não adianta a gente ler isso aqui 50 vezes e não viver aquilo que está escrito aqui. Não adianta eu ser cristão, ser pastor, ser líder, e eu não viver o que está aqui dentro. Ou não ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Que Deus deixou aqui o que Ele gostaria que eu e você fosse. Mas se a gente não ser isso, é complicado. Porque dentro da igreja, algumas igrejas por aí, existem pessoas sem amor. Existem pessoas sem misericórdia. Existem pessoas dentro da igreja que não são verdadeiras, para não chamar de falsa. Tem gente dentro da igreja que não consegue perdoar. E o Diego falou sobre perdão, que Deus ia falar sobre perdão, né? Gente que não consegue perdoar, gente que não consegue deixar o rancor de lado, vive rancoroso, é vingativo e tal, e gente que acha que só ele tem razão, ou que só ela tem razão, e que está todo mundo errado, e só ele está certo, só ela está certa. Dentro da sua família, dentro da sua casa, tem um lá que grita mais alto, e que ele que sempre tem razão, ou ela, e é gente crente. É gente de Deus, mas gente que fala mal dos outros. Gente que é murmurador, gente que é cheio de soberba, cheia de si. E está na igreja. E às vezes é pastor. Às vezes é obreiro, às vezes é líder. Mas ele está carregado de um monte de coisa que vai contra aquilo que a Bíblia mandou a gente ser. Gente que só aceita fazer as coisas se for do jeito dele ou do jeito dela. Se não for, ele vira a cara e vai embora. Ou nem responde mais a mensagem do WhatsApp. Tem gente de todo tipo na igreja. E isso é complicado porque pessoas que estão há algum tempo na igreja deveriam ter conhecimento, deveriam ter maturidade para saber que alguns comportamentos, que algumas atitudes, não é atitudes de gente que serve a Deus. Mas é de gente que não tem o temor de Deus. E às vezes atitudes assim é de gente que está às vezes muito tempo na igreja. E isso é muito preocupante. E teve uma frase de um pastor que eu ouvi outro dia, que alguém perguntou para ele dizendo assim: pastor, por que existe igreja no mundo? E a resposta dele foi assim: é porque ainda existe muita maldade no mundo. É por conta disso que existe igreja. E porque ainda tem tantas pessoas que estão há tanto tempo na igreja e têm dificuldades com os princípios elementares, que é aquilo que você aprende no discipulado, é aquilo que você aprende na escola bíblica dominical, que os irmãos devem ser unidos, que devem se amar uns aos outros, que não deve ter briga entre irmãos e coisa do tipo e tal. E por que ainda tem essas coisas dentro da igreja? Por que a gente ainda não teve essa maturidade de vencer isso? Por que ainda tem na igreja, ou nas igrejas, marido que não consegue perdoar a esposa? Dentro da igreja não era para ter isso. Não era para ter dentro da igreja uma esposa que não consegue perdoar o marido. Não deveria ter dentro da igreja gente assim. Por que tem irmão que não consegue perdoar o outro irmão? E às vezes eu não estou falando nem daqui da igreja, estou falando do teu irmão de sangue. Tem irmãos que são brigados, não conversam, não falam entre si, tem 1 ano, tem 2, tem 5. E fala: não, pastor, eu sou crente, estou indo para a igreja. Inclusive hoje é dia de ceia, pastor, estou indo para a igreja. Amém, glória a Deus. Por que tem filhos que não conseguem perdoar o pai ou a mãe? Então, sem se falar, essa semana eu conheci um rapaz que ele falou assim: olha, eu estou 1 ano sem falar com o meu pai. 1 ano. Pais que não falam com os filhos. Filhos que não falam com os pais. Confusões entre sogras e noras. Genros, cunhados. Problemas com a família da esposa. Não tem um marido que fala assim: a tua família é complicada, né, meu? E vice-versa. Às vezes a mulher fala: a tua família, tua mãe lá, teu pai, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não tem muito isso ainda. Só que a gente não foi chamado para ser esse tipo de gente que fica... Não, a gente foi chamado para viver em paz. A gente foi chamado para viver diferente.
E tudo isso que eu estou falando, esses comportamentos, embora sendo nós adultos, todos aqui, não tem nenhuma criança aqui, as crianças estão tudo lá atrás, né? Todos nós somos adultos, mas por que tem tanta imaturidade? A gente não consegue conviver pacificamente dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o amor. Porque amor é coisa para gente madura, coisa para gente adulto, não é para criança. O amor não foi feito para criança, para menino ou para menina, não. O amor foi feito para homem de verdade, para mulher de verdade, não para menino, nem para menina. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Ok? E, pastor, mas você está falando sobre isso na ceia? No texto que nós lemos da ceia, no 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto oficial da ceia, se você voltar alguns versículos, a gente sempre começa do 23, mas no versículo 17, Paulo está dizendo assim, eu ouvi falar que quando vocês se juntam, não é para melhor, mas para pior. O texto da ceia começa, Paulo dando uma bronca na igreja, e eu não estou dando bronca, ok? Parece que o clima é de bronca, mas não estou dando bronca, estou só fazendo algumas considerações. Mas Paulo está dizendo assim, olha, tem gente que está se juntando na igreja e não está sendo bênção esse encontro, está sendo pior esse encontro de vocês. Tem gente que está se juntando dentro da igreja, se reunindo dentro da igreja, está tendo discussões e dissensões entre eles, e isso não deveria estar acontecendo. E aí lá no versículo 21 ele fala assim, ó, tem gente que vem para a igreja e essa ceia deles era um compartilhar, era um juntar pratos. E aí Paulo está dizendo assim, olha, tem gente aqui que está comendo muito bem, tem mesa que tem caviar, tem picanha, tem sei lá mais o quê, e no outro tem uma bolachinha de água e sal. E tem gente que está comendo aqui a ponto de quase vomitar, e tem um coitadinho ali do lado que está passando fome. Tem gente que está enchendo o copo de vinho e está bebendo todas ao ponto de ficar embriagado, e tem gente ali que não tem nada para beber. Que raio de encontro é esse que vocês estão tendo na igreja, pelo amor de Deus? A conversa da ceia começa, Paulo advertindo, ou dando uma advertência a essas pessoas que estão fazendo dissensões, juntando ali quem é mais chegado, fazendo ali os grupinhos, as panelinhas que a gente chama hoje, né? E fala assim, olha, e vocês estão envergonhando as pessoas que não têm nada, ou que não trouxeram nada, ou que trouxeram pouca coisa. Então tem mesa aqui que está transbordando, tem mesa aqui que não tem nada. E que palhaçada é essa que eles estão fazendo? Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu, e deu para todo mundo. Ele pegou o cálice e deu para todo mundo. A ideia da ceia é partilhar. A ideia da igreja é a gente partilhar, é todo mundo sentar na cadeira igual. É todo mundo poder beber da mesma água. Ok? A ideia da igreja é igualdade, é uma fala só, não tem que ter essas coisas. E aí vamos lá para o nosso texto, que é a proposta que eu tenho para vocês hoje. Ainda que eu falasse, ou ainda que eu fale, eu estou na NVI. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor... Está errado aí? Tem uma coisa errada aí? Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Deixando as coisas de menino. A NVT traduziu assim, deixei para trás as coisas de criança. A NVI e a ECF, deixei para trás as coisas de menino. Na Almeida Corrigida Fiel fala assim, acabei com as coisas de menino. E na NTLH, que eu gostei muito, diz assim, parei de agir como criança. É a fala de Paulo aqui, acho que do versículo 11. Primeiro ponto, baseado no texto que a gente leu aqui agora. Sem amor, tudo perde o valor. Sem amor, tudo perde o valor. Paulo começa com uma hipérbole aqui e tal, e ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, em outras palavras, por mais culto que eu possa ser, por mais espiritual que eu possa ser, poliglota e tudo mais, falar língua estranha de 10 tipos, ser o crente que é o mais espiritual da igreja, o que mais entende, o que tem mais discernimento, o que entende tudo de Bíblia, que entende tudo de dons espirituais, que tem os 9 dons. Eu posso ser o melhor cristão do mundo. Mas se eu não tiver amor, eu sou só um barulho dentro da igreja. Eu só sou uma, como diz o nordestino, como diz o irmão Wilson, eu só sou uma zoada dentro da igreja. Um barulhinho qualquer, que não serve para nada. É isso que a gente pode ser. Por quê? Porque não tem amor. Aí versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz. Você já viu alguém aqui que teve fé de colocar uma montanha de um lugar para o outro? Você conhece algum cristão que já fez isso? Conhece? Não, né? Eu também não. Eu já vi gente ter fé para mover muitas coisas, mas montanha de um lugar para o outro eu nunca vi, não. Mas olha isso aqui. Ainda que eu tivesse fé para mover montanha de um lugar para o outro, ou seja, gente cheia de autoridade, gente cheia de Deus, gente de oração, gente de jejum, gente de consagração, gente que leu a Bíblia 50 vezes. Mas ele diz assim, mas se você não tiver amor, você não é nada. Como assim, meu? Eu orei e a montanha se moveu. Como assim eu não sou ninguém? Você não é ninguém. É o que Paulo está dizendo. Mas se eu falar a língua dos homens e dos anjos e conhecer todos os mistérios, você não é nada, você é só um barulhinho. Porque você só tem atitude, você só tem movimento, você só tem barulho. Mas a essência do Evangelho, a essência daquilo que Deus quer que você seja, é que você tenha amor dentro do seu coração. E que você não só faça as coisas porque você é bom para fazer a coisa. Ou porque você faz bem feito, ou porque você tem disposição. Você precisa fazer as coisas porque você tem amor por aquilo que você está fazendo. E aquilo tem que resultar em alguma coisa através do seu amor. Senão é só uma ação social, ou uma ação em favor de alguém que não resolve nada. Porque no outro dia você joga na cara e fala, irmão, lembra aquele dia lá que eu te ajudei? Lembra aquele dia lá daquele dinheiro lá? Então, você não fez por amor, irmão. Você fez porque você está querendo alguma coisa lá na frente. Entendeu? Pastor, você lembra que lá, aquele dia que o senhor pediu para eu cuidar lá e fazer um monte de coisa na igreja? Então, eu fiz. Então, agora, pastor, eu queria ser diácono, né? Eu estou aqui como cooperador e tal. Você está entendendo? Gente que, pastor, se for para pregar, me chama. Mas se for para fazer uma oração aqui na frente, não. Meu ministério é de pregador. É gente que não entendeu a essência do Evangelho. É gente que não entendeu quem é Deus, o que é a igreja. Não. Ainda que eu dê aos pobres, versículo 3, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Olha isso, olha o nível. Ainda que eu dê aos pobres tudo, ou seja, eu peguei tudo que eu tinha e dei para os pobres. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Paulo está usando assim um extremo muito grande. De gente, sabe gente que é generosa? Gente que tem um coraçãozão assim grande? Que ajuda mesmo para valer, que ajuda as pessoas e tal, gente bondosa, gente que faz doação, gente que vai levar comida para morador de rua, e leva roupa, e leva isso, e leva aquilo, que é dedicado, se sacrifica, faz tudo. Mas Paulo volta a dizer mais uma vez, se você não tiver amor, nada disso valerá. Porque não adianta só ação, só atitude, tem que ter amor. Não adianta você falar assim, pastor, desculpa aí, mas eu sou o melhor cristão da igreja. Mas se você não amar as pessoas verdadeiramente,
sem interesse, você está sendo só um barulho dentro da igreja. Você está sendo só uma névoa que está passando. Ser de oração é muito bom, mas não é suficiente. Ser alguém que jejua, que se consagra, é muito bom, mas não é suficiente. Ler a Bíblia todos os dias, e você deve fazer isso, fazer as suas devocionais, isso é muito bom, mas não é suficiente. Você vir aos cultos frequentemente, chega cedo, chega antes e prepara tudo, isso é muito bom, mas também não é suficiente. Ser líder e obreiro na igreja é bom, nem tanto, mas não é suficiente, ok? Não é suficiente. Você ser generoso, ajudar todo mundo, é bom, mas não é suficiente. Você ser voluntário na igreja, você ser voluntário num asilo, num orfanato, isso é bom, isso é muito bom, mas não é suficiente. Por que é que você está fazendo isso? O que é que está te levando a fazer isso? Porque tem gente que só faz alguma coisa porque ele quer ser visto. Ou ele quer fazer isso porque ele se sente bem em fazer isso. Sabe gente quando comete um montão de pecado? Gente que tem grana? Sabe o que ele faz geralmente? Ou nem precisa ter muita grana assim. Quando ele comete muito pecado assim, chega na hora da oferta e fala, Deus, hoje eu vou caprichar. Por quê? Porque ele acha que isso está resolvendo outro problema lá de trás. Ou gente que assim, eu estou me sentindo tão mal, tão angustiado, mas quando eu ajudo alguém, dou dinheiro para alguém, eu me sinto bem. Você está amando a pessoa ou está amando a si mesmo? Às vezes tem uma linha muito fina daquilo que você está fazendo, por que você está fazendo. A motivação com que você faz as coisas muda tudo. Porque se você não tiver amor verdadeiro, se no teu coração a essência não for o amor daquilo que você está fazendo, você está só fazendo barulho dentro da igreja. Você só está fazendo barulho pela rua, pelo teu trabalho, onde quer que você esteja, porque isso não está resolvendo nada. Você está perdendo o seu tempo, o seu suor, porque você não está tendo o devido amor. E o que é amar? O que é o amor? Bom, Paulo escreveu aqui para nós, versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é para qualquer pessoa. Eu vou trazer esse exemplo para vocês, vai ficar mais fácil a gente caminhar junto. Eu escrevi aqui, o amor é para gente adulta, não para criança. Você conhece alguma criança que tem paciência? Você já pegou o carro e fez uma viagem de 5 horas ou de 12 horas com uma criança? Eu já. Pai, está chegando? Pai, está chegando? Pai, falta quanto tempo? Pai, não sei o quê. Pai, não sei o quê. Eles não têm paciência. Falam, filho, falta só 1 hora. Pai, mas 1 hora? Ele nem sabe o que é 1 hora. Mas 1 hora é muito tempo, pai. E aí daqui a pouco, 5 minutos depois, pai, está chegando? Pai, não sei o quê. Pai. Criança não tem paciência. Ok? É coisa de criança. Criança não quer esperar nada. Criança quer tudo para ontem. Criança é bondosa? Sim, tem criancinha que é boazinha, mas tem criança, gente, que não sei se é de Deus, não. Tem umas crianças que é complicada. Tem criança que se você contrariar ela... Ontem eu estava com uma criança de 8 meses. É 8 meses que a Natália tem, né? Alguém foi brincar com ela, assim, com uma brincadeira que ela não gostou. Uma criança de 8 meses. Lili, a criança de 8 meses deu um olhar, fez assim, ó. O adulto, opa, desculpa aí. Porque criança é o seguinte, ou você faz o que ela quer, ou ela vai virar a cara para você. Ela vai fazer careta, por quê? Porque criança, ela tem bondade até quando é benéfico para ela. Mas se não for, meu amigo, se prepara que o grito vai vir, o choro vai vir, a cara feia vai vir, e o tapa vai vir também. Porque quando ela não gosta, ela dá tapa também, ela faz alguma coisa. É a forma dela expressar que ela não está querendo alguma coisa. Criança não sente inveja, né? O meu filho, quando via alguma criança com um brinquedo, pai, eu quero um desse. Pai, eu quero um desse. Pai, eu quero um desse. E ele não só queria um desse, ele falou assim, eu quero um melhor do que esse. Porque quando eu ver, eu quero mostrar o meu que é melhor que o dele. Isso não é inveja, e é uma criança. Criança não pode ver alguém com alguma... tem ali por exemplo, outro dia eu estava num lugar, aí alguém pediu uma sobremesa. Aí ele só olhou assim, pai, eu quero um daquela ali. Ele já tinha um aqui, mas é o do outro. Então, assim, é terrível. Não se vangloria, não se orgulha. Olha só,
O meu filho, ele tem um problema muito sério. O de vocês eu creio que não, mas o meu tem. Porque assim, ele quando pega um brinquedo, ele fala assim, mãe, faz um vídeo e coloca lá nos grupos. Mãe, faz um vídeo e coloca na internet, porque ninguém tem isso aqui. Isso aqui é o máximo, isso aqui é não sei o quê. Tem hora que baixa o espírito do Kiko nele. Eu tenho e você não tem, sabe? Aquela coisa assim, terrível. E é uma criança, ok? Só que sabe o que é interessante? É que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês estão dando risada, de criança, sabia que vocês fazem igual? Ou não? Não, pastor, eu não faço não. Não faz o quê, irmão? Faz ou não faz? E só tem acima dos 30 aqui, né? Os 20, sei lá. Mas às vezes a gente age que nem criança. Às vezes a gente é terrível. Entende? O irmão comprou uma moto ali. Não, eu tenho que comprar uma moto melhor do que aquele irmão ali. Porque essa aqui, eu tenho que ser a melhor moto aqui da igreja. Não, o irmão veio com um terno, não sei, eu não manjo nada dessas coisas. Mas ele falou, não, tem que vir com o melhor. E a gente vai nessas bobagens. Não, o irmão está com um negócio ali de marca. Eu tenho que comprar um negócio de marca também, senão... E a gente vai nessas bobagens. Criança não maltrata. Você já viu criança, assim, quando ela cresce um pouquinho mais, que ela fica folgada? Tipo assim, ela é maior do que as outras e aí ela começa a mandar em todo mundo. Ok? E se não obedecer o que ela quer, o couro come. Ok? Então vamos lá. O amor não faz o quê? Não maltrata. Mas gente que é imatura, sabe o que ele faz? Maltrata. Porque é normal uma criança fazer isso, porque ela é imatura, gente. Agora, um adulto fazer isso não deveria ser normal, ok? Paulo para o capítulo 12, ele está falando dos dons do Espírito Santo. Ele faz uma pausa e fala assim, gente, eu preciso falar para vocês. Ok, vocês vão servir na igreja? Vocês vão fazer trabalhos na igreja? Ok, eu preciso ensinar uma coisa para vocês. Vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. E se vocês fizerem tudo isso que vocês estão fazendo aqui hoje, mas se vocês não tiverem amor para fazer, vocês perderam o tempo de vocês. Eles vão profetizar, vão fazer isso, fazer aquilo. Mas peraí, vocês têm que ter amor para fazer as coisas. Não pode ser infantil. Porque lá tinha uma questão até de novo falar em línguas. Que eles queriam falar muito em línguas. Um queria falar mais que o outro, queria falar o tempo todo. E virava uma bagunça. E Paulo teve que falar, epa, peraí. E Paulo teve que escrever uma carta, alguns textos aqui, alguns versículos, para falar para os irmãos, menos, calma aí, que vocês estão muito infantilizados. Dá um tempo aí. O amor não procura seus próprios interesses. Se preocupa apenas com você. No ambiente de criança, o que ela quer tem que ter. Se não tiver, porque o interesse ali é maior dela. E o pior é que elas hoje sabem que realmente os adultos estão ali meio que para fazer delas. Não deveria ser assim. Aí elas se aproveitam de nós adultos que somos infantis, que faz tudo que as crianças querem e a gente se torna pior do que elas. Ok? Porque ela está buscando o quê? O próprio interesse dela. Ela quer o que é melhor para ela. Não se ira facilmente. Você já viu uma criança quando ela quer uma coisa e você não dá? O que acontece com ela? Ontem eu estava na casa do meu pai e a gente nunca fez isso. Mas ontem foi ontem, né, que a gente foi? Antes de ontem. Nós fomos lá. E aí minha mãe inventou de pegar um álbum de quando eu era criancinha. Aí eu falei, mãe, deixa eu ver que eu acho que eu pareço com o Theo, deixa eu ver se eu pareço mesmo. E aí a gente pegou esse álbum e começamos ali na mesa a conversar e relembrar coisas do passado. E a minha memória foi atrás de coisas que eu nem sabia que eu lembrava. E a gente começou a lembrar algumas coisas. E eu me lembrei de uma cena, eu no mercado, me esperneando no chão, não queria andar, não queria sair, porque eu queria que meu pai comprasse um negócio lá e ele não queria comprar. E eu falei, eu também não vou sair daqui. Eu começava a gritar, e eu lembrei disso. E meu pai, assim, morrendo de vergonha, um montão de gente olhando, e meu pai me pegando pelo bracinho, me puxando, e eu não queria, eu me jogava no chão. Era uma coisa terrível, eu fazia maior auê dentro do lugar. Por quê? Porque eu queria algo, e ele não queria me dar, me contrariou. E aí me contrariou, eu fiquei irado, enfim. E isso não foi só uma vez, não, foram várias vezes que isso aconteceu. Criança, ou melhor, o amor fala que a gente não guarda rancor. Mas criança, se você não fizer a vontade dela, ela fica com raiva de você. Criança é terrível. Ela emburra, vai para o canto e tem criança que sai até batendo a porta. Sai, bate a porta e vai embora. É interessante. O amor não se alegra com a injustiça. Outro dia, faz tempo isso, meu filho era menor, alguém pegou o brinquedo dele e ele falou, pai, isso não é justo. Era o meu brinquedo. Eu falei, filho, mas quando você vai na casa dos outros, você pega o brinquedo dos outros emprestado, eles te emprestam. Por que você não pode emprestar o seu? Não, pai, mas é diferente, não sei o quê. Ou seja, ele não é justo, ele é injusto, ele está pensando só nele. Tem criança que não é assim, tem criança que é diferente do meu. O meu é terrível, irmãos.
Orem pelo meu filho, ele está melhorando, ele está se convertendo. Ele melhorou bastante. Mas, enfim, se ele souber que está falando mal dele, ele já vai ficar de mal de mim também, você entendeu? Ninguém conta, hein? O amor se alegra com a verdade. Você já viu criança pequena que mente para ter vantagem? Aconteceu alguma coisa e ele fala, não fui eu. Quebrou um negócio. Mãe, não fui eu. E foi ele. Mente. Criança mente. E os adultos mentem? Tem adulto que se alegra com a injustiça? Teve um irmão uma vez que ele chegou assim e falou assim para o pastor, lá onde eu congregava. Pastor, Deus me deu uma benção muito grande. Falei, o que foi? Ah, pastor, eu fui na padaria e eu dei tipo 20 reais. E o cara achou que eu dei 100, me deu um troco de 80 e poucos. Deus é maravilhoso. E o cara dando glória a Deus, porque o menino do caixa errou o troco. E ele pegou a maior grana. E ele entendeu isso, pastor, assim, com Deus que abençoou ele. Gente falou assim, Deus foi muito bom comigo hoje. Eu estava andando na rua, achei 50 reais. Ele fica mó felizão que achou 50 reais. Tudo bem, é legal achar 50 reais, mas alguém perdeu 50 reais. Ok? Só que é imaturidade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A criança é imediatista. Quer tudo para ontem. Desconfia. Não sabe esperar. Não suporta desaforo. E o que é terrível, gente, é isso. É que tem gente aqui com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, acho que não tem ninguém. Mas tem gente que com 90 anos tem atitudes de crianças. E Deus está dizendo assim, cresce, pelo amor de Deus. Deixa para trás as coisas de menina, porque isso não está certo. Aí no versículo 11, continuando no texto, diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Olha que coisa interessante. Por que ele fazia o que ele fazia? Porque ele falava, porque ele pensava e ele sentia como uma criança sente. E esse é o problema de nós adultos, que às vezes a gente não percebe que a gente está falando igual uma criança fala, que a gente está sentindo o que uma criança sente, a gente está pensando na mesma lógica de alguém de 7, 10 anos. Mas a gente já tem 50. E a gente está com as mesmas ideias. Uma vez eu conversei com uma jovem, enfim, e o jovem falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu estou pensando em sair de casa e morar sozinho e tal. Eu falei, por quê? Não, meu pai e minha mãe são muito infantis. E, tipo, um adolescente meio que falando isso para mim. Eu falei, como é que pode? Ou seja, gente que era para ter atitudes maduras, tem atitudes imaturas. Mulher, porque o marido não fez o que ela queria que fizesse, do jeito que ela queria, ela fala, ok, 15 dias, sem brincadeira, meu querido. É um marido que fez alguma coisinha que a esposa não gostou, e sabe aquele bife acebolado que ele gosta? É um mês sem, meu irmão. Por quê? Porque ela ficou com raivinha do que ele fez lá há 15 dias atrás, ou do que ele falou, ou porque ele não falou, ou sei lá o que foi. E a gente fica tendo atitudes de crianças, e o diabo olha e fala, uau, era exatamente isso que eu queria que vocês fossem, crianças. Crianças na fé, porque vocês estão na igreja há muito tempo, há muitos anos, já leram a Bíblia 1, 2, 3 vezes, e estão tendo atitudes de crianças. Gente que está na igreja há 1000 anos, e fala, pastor, me perdoa, mas eu não consigo perdoar o meu marido. Ou não consigo perdoar a minha esposa, pelo que ela fez ou pelo que ele fez. Cresce em nome de Jesus. Porque você foi chamado para perdoar, sim senhor. Para perdoar, sim senhora. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu. Houve traição. Houve agressão. Houve desaforo que você nem imagina o tamanho. Deus, a Larissa falou sobre isso aqui hoje. Deus nos perdoou quando nós estávamos aonde? Em nossos pecados, delitos. E Deus, por sua graça, resolveu nos salvar. Mesmo eu não sendo nada e nem ninguém, e assim mesmo você também, Deus mandou o Filho dele sem culpa e sem pecado, para morrer por mim e por você. Gente ruim, para salvar gente ruim que nem eu, que nem você. Porque a ideia do Evangelho é o amor, meu irmão. A ideia do Evangelho é o perdão, é a reconciliação, e não o contrário disso. O contrário disso é o que o diabo quer. Talvez seja o que você quer, porque você está pensando, falando e sentindo como menino ou como menina. Mas o amor é para homem, é para mulher de verdade. Não é para criança. O Evangelho não é para criança.
O evangelho é para gente adulta. A Bíblia não é para gente pequena, é para gente grande. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, eu posso me divorciar da minha mulher por qualquer motivo? Porque havia duas linhas rabínicas lá, que um falava assim: olha, se a tua mulher olhar para você de um jeito que você não gosta, você pode se separar dela. Se isso valesse para o tempo de hoje, hein? Se a tua mulher for fazer o café e queimar a água do café, que tem mulher que consegue queimar a água do café, ou o arroz ficou empapado, tinha uma linha rabínica lá que falou: não, você pode separar dessa mulher, que essa mulher, pelo amor de Deus, não sabe nem cozinhar, né? Faça-me o favor. E por aí vai. Mas tinha uma linha rabínica que falava assim: olha, não, você só pode se separar se houver uma traição, se houver um caso de porneia e tal, enfim. Aí por esse motivo você pode. E aí eles chegaram e falaram assim: olha, o Jesus é o seguinte, Moisés nos deu a carta de divórcio, ele permitiu que a gente se separasse. Agora a pergunta deles era: nós podemos nos separar por qualquer motivo? Aí a resposta de Jesus é o seguinte, fala assim: olha, Deus deu a carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês. É porque vocês são gente ruim, gente infantil, que não consegue perdoar. E aí olha o que Jesus faz, ele volta lá atrás. Mas no princípio não era assim. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o casal e a ideia era que não se separasse jamais. No princípio não era para ser assim. Vocês estão se separando, vocês estão fazendo isso porque vocês são meninos, meninas. Têm um coração de pedra. Mas eu louvo a Deus que há uma promessa no livro de Ezequiel dizendo que Deus vai tirar o coração de pedra e vai trazer e vai colocar um coração de carne no lugar e vai derramar o Espírito dele sobre essas pessoas que têm o coração duro para perdoar. Ah, pastor, faça-me um favor, o senhor quer que eu perdoe meu marido mesmo? É isso mesmo que você está falando? Poxa, mas não tem mais casamento, pastor. Então. É para perdoar mesmo assim. Porque quando você resolver liberar perdão, e eu sei que não é fácil, Deus vai agir no teu coração, vai mudar o sentimento que você tem. Porque hoje você está sentindo como uma criança, você quer se vingar, você não acha justo essa relação. Mas a palavra de Deus para você é o seguinte: perdoe, libere perdão, porque perdão é coisa de gente adulta. Ele diz assim: olha, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Tem coisas que vai ter que deixar para trás. Pastor, mas não é justo, né? Quando você estava lá, você não conhecia a palavra do Senhor, quando você não conhecia as coisas de Deus, ok. Mas agora você conhece. Agora você precisa realmente deixar para trás as coisas de menino e de menina. Porque há um chamado de Deus para mim e para você, para que nós possamos ser adultos, adultos na fé, adultos espiritualmente e deixar para trás as coisas de menino. Gente madura supera. Tem um corinho daquela irmã que faleceu, como é o nome dela? Me ajuda aí. Não. Aqui caiu do avião lá. Ela tinha uma música lá que ela falava assim, ó: eu não vou cantar. Isso, a irmã Marília Mendonça. Ela tinha um hino que ela cantava assim. Tinha um trecho que ela falava assim, ó: de mulher para mulher, supera. É tipo assim, papo de pastor para irmão de igreja. Supera o que passou. Supera o que aconteceu. Você tem que superar. Você tem que pegar isso e deixar lá para trás. Porque gente madura faz isso. Mas gente imatura fica carregando aquela desgraça que aconteceu lá atrás, que faz 20 anos, 15 anos, 5 anos. Não, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo, mas não sei o quê. E vem trazendo junto. Deixa para trás o que ficou lá atrás. E caminhe livre, leve em nome de Jesus, sem ódio no teu coração. Caminhe leve, porque gente leve, gente de Deus, perdoa. Por mais difícil que seja. Porque, vamos lá, gente, quem aqui de nós merecíamos o perdão de Deus? Fala sério. Quem aqui merecia? Mas ele resolveu nos perdoar. E ele falou assim, olha, igual eu perdoei vocês, assim vocês também devem perdoar uns aos outros. Ah, pastor, mas assim, a minha ofensa é nível X. Não interessa o nível. A ideia é perdoar. A ideia é se reconciliar. Porque se tem alguém que quer que você viva um inferno dentro da sua casa, dentro da sua família, ou entre irmãos, só tem uma pessoa. Nem pessoa ele é.
o Satanás. Mas Jesus nos chamou para viver em harmonia, em paz e em tranquilidade. Por que Jesus conseguiu, no auge da sua dor, do seu sofrimento, olhar para aquela multidão que tão mal fazia a ele e dizer assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele não guardou raiva no coração. O próprio Estevão sendo apedrejado por pregar a palavra do Senhor. E quanto mais ele pregava, mais pedradas atiravam contra ele. E em meio à dor, o sangue, aquela injustiça. A Bíblia diz que ele olhava para os céus e via os céus abertos. E o Senhor Jesus ao lado do Pai. E ele voltava o olho para baixo e falava assim: Senhor, não os culpe por esse pecado. Tem misericórdia deles. Eles estão no engano, eles não sabem o que estão fazendo. Mas o próprio Estevão, antes da sua morte, liberou o perdão. Porque ele não queria carregar tristeza, angústia. Não, porque gente madura sabe separar uma coisa da outra. Tem coisa que aconteceu com você que não foi porque a pessoa talvez queria de fato fazer isso. Talvez até queria, não sei. Mas se tem uma coisa que eu não tenho dúvida alguma, é de que havia uma manipulação diabólica por trás de tudo, de toda a maldade. Para que a pessoa fizesse o que fez e te ferisse e te magoasse. Mas Deus está nos mandando hoje a gente crescer, amadurecer e ter maturidade para perdoar qualquer que tenha nos ofendido, qualquer pessoa que tenha feito qualquer mal contra nós. A ideia é perdoar e perdoar de verdade. Você já viu gente que fala assim: pastor, eu perdoei. Só que quando tem uma oportunidade, é porque assim, homem não tem muito isso, mas mulher tem uma memória terrível, né? Mulher, ela lembra do que aconteceu no restaurante no dia 28 de fevereiro de 1900 e não sei quanto. Você lembra aquele dia, quarta-feira, estava tarde, estava chovendo, estava não sei o quê, bababá, que aconteceu isso, você falou aquilo para mim? Mas já tem 15 anos. Mas a mulher carrega, é terrível isso. Tem homem também que faz isso também. Mas em nome de Jesus, aprenda a perdoar e deixar as coisas do passado lá atrás. Porque senão seu coração fica pesado. Não viva assim não. Ezequiel 36, 26 eu citei, mas eu quero ler. Eu lhes darei um coração novo. E porei um espírito novo no interior de vocês. Senhor. Oh, Pai, faz essa operação aqui hoje em nome de Jesus. Tira esse coração de pedra, Senhor, e coloca um coração novo. Esse espírito infantil, arranca e traz um novo espírito. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Eu vou pôr o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir. Olha isso. E os levarei a agir segundo os meus estatutos. Deus quer te fazer agir conforme Ele quer, não conforme você quer. Porque talvez o que você queira seja algo infantil, seja algo de criança. Mas Deus está querendo você ter atitudes e agir como Ele agiria. Deus está querendo fazer isso comigo e com você. Levarei vocês a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês serão o meu povo. Olha que interessante. Primeiro ele está dizendo assim, olha, primeiro eu vou ter que tirar o coração de pedra de vocês. Vocês vão deixar ou não? Ou vocês vão querer ficar com esse coração duro aí sem perdoar? Se deixar, eu coloco um coração novo, beleza? Ok. Coloquei o coração novo? Ok. Agora eu vou mexer na tua mente, no teu espírito, na tua alma. Eu vou colocar um novo espírito sobre você. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de ver as coisas. Eu vou colocar o meu espírito sobre vocês. E aí vocês vão começar a agir conforme o meu espírito. Não conforme aquilo que vocês querem, mas conforme o meu espírito. E depois de todo esse processo, de toda essa operação, aí sim, vocês serão o quê? Não está escrito, desculpa. Meu povo. E eu serei o seu
Deus. Ai, meu Deus, Deus meu, a gente até canta isso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Mas eu não perdoo meu irmão e minha irmã. Que mentira você está cantando. A gente canta, a gente mente pra caramba quando a gente canta. Te amo, Deus. Deus falou assim, aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Aqueles que me amam, eu os conheço. Aqueles que me amam vão fazer o que eu estou falando para fazer. Jesus disse assim, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês terão que fazer o que eu mando vocês fazerem. Caso contrário, a gente é colega, beleza? Porque amigo faz o que eu mando. Tem um padrão para ser meu amigo. Tem um padrão para me chamar de Deus e você ser meu povo. Não dá para ser qualquer pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. O último versículo. Nós lemos Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 13. Quanto 13, né? Conclusão aqui, o amor é maior. Assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Hebreus vai falar sobre os princípios elementares da fé. Se tem uma coisa que Deus quer que seja maior em você, maior do que a sua vida de oração, maior do que a sua vida devocional, maior do que a sua frequência na igreja, é o amor. Porque não adianta você estar aqui e você não conseguir amar as pessoas que estão aqui. Não adianta você estar aqui e não conseguir amar as pessoas que estão dentro da sua casa com você. Porque a ideia do Evangelho, a ideia da Bíblia é nos fazer amar as pessoas. Mesmo com os defeitos que elas têm. Mesmo com os erros que elas têm. Mesmo com as feridas que elas nos causam. Deus nos chamou para amar. Eu me lembro, há alguns anos atrás, por um acaso, uma pessoa mandou uma mensagem para mim que não era para mandar. E essa pessoa estava falando mal de mim na mensagem. Não é legal quando você recebe uma mensagem assim de alguém falando mal de você e cai no seu WhatsApp? Aí eu ouvi, né, o áudio rapidinho. E ainda bem que eu ouvi rapidinho, porque depois a pessoa apagou, né, e tal. Mas eu já tinha ouvido, né, a mensagem da pessoa. E a pessoa estava chateada, enfim. E gente chateada é assim mesmo. E a pessoa falou algumas coisas de mim, assim, que não é muito legal de se ouvir. Mas eu ouvi. E aí, quando eu ouvi, eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço quando eu for na igreja e tiver que olhar para essa pessoa? Como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei daquele texto, de quando Jesus está dando uma bronca lá nos fariseus, ele falou assim, olha, quando vocês se converterem e tiverem um coração, eu falei aqui sobre infantilidade, sobre criança, né? Falei mal das crianças, falei ou não falei? Mas Jesus fala bem das crianças. Eu falo mal, mas Jesus fala bem. Ele fala assim para os fariseus, ele falou assim, olha, se vocês não se converterem, porque a discussão deles era quem era o maior. Aí Jesus chega para dar uma bronca deles e fala assim, olha, vocês são todos uns bobão. Jesus não falou assim não, mas a ideia é essa. Mas falou assim, olha, quando vocês se converterem e tiverem o coração igual dessas crianças, aí sim vocês vão poder entrar no reino dos céus. E para ser pastor, ou melhor, para você ser cristão, você precisa aprender isso. A ter um coração para perdoar como de criança. Porque criança ela guarda raiva e birra, mas dura pouco tempo. No outro dia está tudo bem. E aí eu falei, Senhor, para mim ser pastor, o Senhor vai precisar me dar um coração diferente. Porque eu tinha um problema muito sério, que eu guardava mágoa no meu coração. A minha esposa sabe disso, ela teve que fazer campanhas, né? Para poder, a gente namorava ainda, a gente não tinha casado, mas eu tinha um problema de emburrar, sabe? Eu tinha umas crianças. E aí ela começou a fazer uma campanha lá junto com o pai dela, 7 horas da manhã, não sei que dia que era lá, lembra? E aí falou assim, muda o Cláudio, dá um jeito nele lá, esse negócio dele aí. E aí eu lembro quando ela veio falar para mim, falou, você tem esse problema, você tem esse defeito, que você precisa mudar isso. Aí eu falei para ela que nem a Gabriela. Eu falei assim, minha avó é assim, minha mãe é assim, minha família toda é assim, então eu não vou mudar nunca mais, eu sou assim e vou morrer assim. Eu achava que aquilo ali era uma coisa que não teria como mais mudar. Mas olha como a oração tem poder. Eu lembro que enquanto eles oravam, eu não percebi, mas eu já comecei a deixar essas atitudes. E teve uma coisa que Deus me deu, Joel, foi isso. A capacidade
de perdoar todo e qualquer tipo de ofensa que vier contra mim. E aí, Deus me dando isso, foi fácil. Porque depois que eu vi a mensagem, quis me dar um negocinho, eu falei, Senhor, e aí, dá para você dar um jeitinho aqui no coração, para não ficar nada aqui? Aí, foi instantâneo. Aí eu fiquei de boa, eu falei, tá tudo bem. Aí eu venho para o culto. Quando eu coloco o pé ali dentro, quem é a primeira pessoa que está na frente da igreja? Gente, mas Deus é minha testemunha. Eu dei um abraço gostoso na pessoa e disse, eu te amo. Eu te amo. E meu coração não carrega nada dessas coisas. Porque Deus não deixa isso acontecer. E quando às vezes eu quero carregar, Deus me puxa a orelha e fala, opa, não seja menino, não seja infantil, seja homem. Porque o evangelho é para gente homem. É para mulher de verdade, é para homem de verdade. E Deus quer que a gente aprenda a viver em amor. E quando a gente conseguir aprender isso, a nossa fala vai mudar. A nossa forma de pensar vai mudar. E a nossa forma de agir vai mudar. A nossa forma de sentir vai mudar. Porque a sua fala mudando. Seus sentimentos mudando. Os seus pensamentos mudando. A sua realidade também muda. Já teve uma experiência assim de você estar em discussão com uma pessoa? Você está meio que, sei lá, não está de boa com a pessoa. Você não está legal. Aí de repente dá um negocinho e fala assim, quer saber, eu vou pedir perdão. Do nada. Você fala, vou pedir perdão. Mesmo você sabendo que ali não era momento de pedir perdão. Não sei se você já tiver essa experiência, eu já tive. Eu até com raiva da pessoa, a pessoa fez um monte de coisa assim para mim e tal, no trânsito. E eu vontade de xingar. Ivan, aí eu falei, não posso, eu sou crente. Aí a pessoa fez uma maldade comigo, eu falei assim, ô irmão, seguinte, você está perdoado aí pelo que você fez. Aí ele, cara, eu também te perdoo. Eu falei, mas por quê? Foi você que me fechou? Aí ele falou, não, mas que você também. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de boa. Peguei na mão dele, aí, não, de boa também. Você é gente boa, hein? E fomos embora, tranquilo. Por quê? Porque quando você resolve liberar perdão, parece que, eu não vou falar isso, né? Mas tem gente que fala assim, que o mundo conspira, né? Eu não vou falar disso. Mas o Espírito do Senhor, ele coopera para que as coisas fiquem bem. Já viu a mulher ou o marido quando está com raiva assim, e aí do nada a mulher chega assim, meu benzinho, me perdoa. Aí o cara está morrendo de raiva assim, não querendo perdoar. Mas o Espírito Santo vai trabalhando assim, ela vem dar um beijinho aqui, dá outro beijinho ali, e aí quando vê que não, está tudo bem de novo. Porque quando você resolve abrir a porta do perdão, da reconciliação, é como se você dissesse assim, Espírito Santo, pode vir. Pode vir aqui porque eu estou pronto a perdoar. Só que eu preciso que o Senhor tire esse negócio que está no meu coração. E aí o Senhor vem e faz aquela operação, tira o que está pedregoso aí e coloca algo mais sensível, mais flexível. E aí você vai mudando e você não vai percebendo. E aí há quem diga que não existe o mal, o que existe é a falta do bem. Que não existe trevas, mas que existe o quê? A falta da luz. O ódio não existe, o que existe é a falta do amor. Quando nós resolvemos amar de verdade, o ambiente muda, a gente muda, tudo muda, porque o que Deus quer para mim e para você é que a gente viva em paz. Em paz em casa, em paz na igreja, em paz no trabalho, em paz na faculdade, no colégio, aonde quer que você esteja. Deus te chamou, Deus me chamou para viver em paz, porque Ele nos deu a palavra da reconciliação, o espírito da reconciliação. Nós não somos mais meninos, nós não somos mais infantis, não. Agora nós crescemos e nós aprendemos que Deus é amor e que quem vive em Deus e vive para Deus tem que amar também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. A Bíblia fala sobre amor. E o Evangelho do Senhor nos ensina a viver em paz com os nossos irmãos. Nada de guerra, nada de briga, nada de dissensão, mas que nós vivamos em paz uns com os outros. Amém? Se você puder, curva a sua cabeça por um momento só.
Pai, eu tentei passar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu não conheço as pessoas que estão aqui no sentido do que elas estão vivendo pessoalmente, na família, nos relacionamentos de convívio que elas têm. Mas o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada situação, cada história. O Senhor conhece cada ferida do coração. E o Senhor conhece aonde tem rancor, aonde tem angústia, aonde tem tristeza, aonde tem uma depressão crônica. O Senhor sabe tudo aquilo que habita o nosso coração, o nosso interior, mais do que nós mesmos sabemos. E Pai, hoje o Teu conselho foi para que nós pudéssemos abrir o coração para amar. Para que nós deixássemos, Senhor, atitudes infantis, atitudes que são contrárias à Tua santa e preciosa palavra. Pai, lá em Lucas 6 está escrito que se nós amarmos aqueles que fazem bem para nós, não há recompensa nenhuma nisso. Se nós queremos agradar aqueles que nos agradam, não tem nada de mais nisso. Mas a Tua palavra disse assim: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem a todos. E emprestai, sem nada esperardes receber. E assim será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque o Senhor é bom até mesmo para com os ingratos e maus. Porque nós também não podemos ser, Senhor. Se nós somos a Sua imagem e semelhança, nós queremos aprender a partir de hoje a sermos bondosos com quem nos faz o mal, Senhor. A amar aqueles que nos perseguem. A amar aqueles que fazem o mal, ou que falam mal da gente, Pai. Coloque em nós o Teu Espírito. Coloque em nós, Pai, um novo coração. Porque nós somos Teus filhos. E se nós somos Teus filhos, temos que ter o mesmo coração do Pai. E o coração do Pai é um coração que perdoa. O coração do Pai é um coração de reconciliação. O coração do Pai é um coração que estabelece harmonia em qualquer ambiente. Pai, que assim seja nas nossas casas, que assim sejam nas nossas relações, em nome do Senhor Jesus. Porque somente o diabo, Pai, tem interesse que nós vivamos com angústias, que nós vivamos com raiva, que nós vivamos com ódio no coração, com intrigas, sem conseguir perdoar o que aconteceu no passado, Pai. Mas que não seja assim conosco, em nome do Senhor Jesus. Quando te perguntaram qual que era o maior mandamento, o maior e melhor mandamento, o Senhor Jesus disse que amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas fazendo isso, estaríamos cumprindo toda a lei e toda a justiça de Deus. Pai, nós queremos ser uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, não importa o tamanho da ofensa que venhamos receber, não importa, Senhor, o tamanho da mágoa, da tristeza, do rancor que haja em nosso coração, Pai. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece o tamanho da ferida que foi causado nessa mulher, nesse homem, nesse jovem, nessa jovem. O Senhor sabe o passado, o Senhor sabe a história. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja uma cirurgia espiritual aqui esta noite. E que este mal saia. Que este rancor saia. Que esse estilo de pensar saia. Que esse estilo de falar saia. Que esse estilo de agir saia. E que nós possamos, ó Deus, ser levados pelo Teu Espírito Santo a perdoar 70 vezes 7. Que nós não venhamos querer ter razão, mas ter paz. Nós venhamos preferir o silêncio do que a discussão. Que às vezes nós teremos até que sair como errados da história em nome da paz. Mas, Pai, que haja paz nas casas, que haja paz no coração, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é o Deus do perdão. E se tem uma coisa que o Senhor deseja para esta igreja, para o Teu povo, é que nós vivamos em perdão, em amor, com alegria, leve, sem ódio no coração, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou.
Porque no texto da ceia que nós costumamos ler, Senhor, Deus querendo. havia brigas na igreja, havia discussões, dissensões. Mas Paulo chama a atenção e diz assim: não, vocês não podem viver assim. Quando vocês se ajuntarem, tem que ser uma bênção, tem que ser uma alegria. Tem que haver paz, tem que haver justiça, tem que haver igualdade entre vocês. Todos têm que ser bem servidos, todos têm que ser bem tratados. Ninguém pode ficar de canto. Não. Nós temos que ser amados. E nós temos que amar a todos que estão à nossa volta, sem distinção de pessoa. Nós não estamos aqui para fazer acepção de pessoas prediletas, selecionar pessoas. Não, Pai. Nos ajude a amar todos, assim como o Senhor nos ama. Porque fazendo assim, vamos cumprir, Senhor, a Tua palavra e a ideia daquilo que foi escrito na Tua santa Escritura. Pai, assim como eu entendi isso, de que a ideia do Evangelho, de que a ideia de que estarmos aqui é amar, é perdoar, é reconsiderar os erros e as falhas das pessoas. Pai, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos, não somente hoje, mas enquanto vivermos aqui. Porque nós estamos sendo, ó Deus, transformados para atingirmos, Senhor, a maturidade do Senhor, Fugir um pouco. a estatura plena de um varão Derivando perfeito. a música aqui só por Por isso que nós estamos aqui aprendendo Mas, e amadurecendo. depois eu volto pra base. Talvez não nos tornaremos perfeitos, não. Mas nós queremos melhorar, Vem. Senhor. Melhorar a cada dia. De pouco em pouco, seremos transformados. E cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que Deus te dê graça para perdoar. Que Deus te dê graça.